Nós estamos começando a live aqui com meu amigo Admilson Freitas. Boa noite para todo mundo que vai estar entrando aí aos poucos e aos poucos conversando com a gente. Eu estou aqui em Betim, Minas Gerais. Meu amigo Admilson, na verdade, eu e Carlão, né, estamos aqui em Betim, em Minas Gerais. Nosso amigo Admilson Freitas com a gente conversando como se estivéssemos próximos, né, do outro. Lá em Paris, né, antes da gente iniciar, eu queria dizer um pouco da nossa relação com o Admilson, porque a gente conhece ele, né? O Admilson é uma pessoa que conviveu com a nossa família há muito tempo aqui, né? Foi locutor de uma rádio comunitária que nós tivemos a alegria de coordenar aqui em Betim, a Rádio Ativa, né? Que hoje, inclusive, é uma rádio legalizada. Na época, a gente era resistência, né? Na época, a gente. Seja bem-vindo, professor Carlão. Na época, a gente era resistência, a rádio era uma rádio clandestina, mas a gente conseguiu ficar 9 anos no ar e o Admilson foi uma pessoa que nós conhecemos aqui, participou durante muitos anos com a gente aqui da rádio. É uma pessoa muito boa, um lutador, né? E que foi para fora do Brasil e graças a Deus está muito bem, né, com a vida estruturada, está em Paris, na França, e o objetivo da nossa conversa com ele hoje, ele vai daqui a pouco se apresentar, evidentemente, estou fazendo apenas uma abertura, nós vamos conversar um pouco sobre o dia a dia do parisiense, o dia a dia do morador da França, né, que, diga-se de passagem, está enfrentando talvez o pior dos seus dias aí, talvez das últimas décadas. Hoje, recorde de mortes na França, né, mais de 600 mortos e num total de mais de 10 mil mortos. Uma loucura total. Né? O Admilson está lá confinado, vai falar daqui a pouco dessa realidade dele, vai falar um pouco do dia a dia, vamos falar um pouco da família dele aqui no Brasil também, mas o objetivo é compartilhar com os brasileiros e com os amigos que estão nos assistindo o dia a dia do Admilson lá como morador de Paris. Boa noite, Carlão, antes de passar para o Admilson. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite, Admilson. É um prazer estar falando com você por aqui. Já fazia um tempo que a gente não conversava, mas a gente está sempre se vendo nas redes sociais. E aí, o Antônio Carlos já deu essa introdução, dizendo da nossa relação que já é de muitos anos, e esse momento que a gente vive hoje diferente no mundo em relação a pandemia de coronavírus, e graças a essa evolução tecnológica que é as redes sociais, nós estamos tendo a oportunidade de bater um papo, eu na minha casa, o Antônio Carlos na casa dele, aqui todos aqui em Betim, né, aqui no bairro Guanabara, e o Admilson lá em Paris, na França, onde ele vai poder dizer para nós um pouco do que ele está vivendo lá nesse momento de coronavírus. Então, é isso. Boa noite para todos que estão já nos assistindo. O Edmilson, eu já estou compartilhando aqui também no seu perfil para que seus amigos possam também assistir. Já está no seu perfil, Carlão, compartilhado lá. Também Parece já que estou compartilhando. você já compartilhou, né? Claro. Então vamos lá. Adilson, muito boa noite, seja bem-vindo. Queria que você cumprimentasse as pessoas que estão com a gente, que vão estar conosco daqui a pouquinho, né? Vão nos assistir depois, que o vídeo vai continuar lá no nosso perfil. Boa noite para você, meu amigo. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite, Carlão. Em primeiro lugar, obrigado a Deus por a gente, mais uma vez, através das redes sociais, estamos aqui reunidos, falando, se comunicando. Isso é muito bom. Obrigado ao Senhor por este encontro. Antônio Carlos, realmente é um prazer imenso estar falando com você, falar para o nosso amigo Carlão e para todos os nossos amigos, né, do Brasil, principalmente para ir para a nossa cidade de Betim, onde a qual morei aí por 12 anos, a cidade que eu realmente fui imigrante, saí da Bahia, fui para Belo Horizonte e Betim me aceitou de braços abertos. Graças a Deus fiz boas amizades aí, plantei, né, e hoje estou colhendo que é a amizade sua, do Carlão e também de você, Antônio Carlos. Como você disse no início da live, eu tinha uma rádio realmente aí, a Ativa FM, né? É muito boa.
E a gente, da maneira simples, humilde, brincando, e não é que a coisa deu certo. Fizemos várias amizades, trabalhamos nos bairros, ajudando a periferia, né, levando ali a cultura, a alegria. E lembrando que aquilo realmente era de coração, que era uma rádio voltada, e é ainda até hoje, voltada para a sociedade, para o povo, que é a rádio comunitária, ela presta um trabalho completamente diferente da rádio comercial. E isso, você, Antônio Carlos, na administração, e lembrando que o Carlão também acompanhou, sempre está acompanhando, era um trabalho desenvolvido com muita clareza, com muita verdade. Então foi por isso que o nosso elo de amizade está aqui até hoje. Admilson, você sabe que a gente tem muita consideração com você. Você foi aqui da nossa cozinha, né? Conheceu inclusive minha mãe quando era viva. Então nós temos muita consideração com você. Admilson, estou agradecendo a você. Vamos bater um papo, conversar, falar um pouco. Você está em Paris, morando na França há quantos anos, meu amigo? Muito bem, Antônio Carlos. A minha trajetória de vida, quando eu saí de Betim, realmente fui para a Bahia, e da Bahia, né, fiquei uns tempos lá com a família, e depois tive a vontade de sair para fora. E nesse pensamento, Portugal veio primeiro na mente. Então eu entrei na Europa pelas portas, a entrada foi Portugal, né, um país que eu amo. Eu sempre digo que depois do Brasil, Portugal é a minha segunda casa. Morei lá 8 anos. Inclusive, eu estou em Portugal. Eu vou 3 vezes por ano. Vou mais em Portugal que no Brasil, né? Porque é perto. É um perto entre aspas, porque eu vou de carro. Às vezes é 1.700 quilômetros, eu consigo fazer aí por volta de 18 horas. Eu tenho feito esse percurso já por volta já umas 5 vezes. E de avião o percurso são 2 horas, né? Mas a gente vai de carro porque vai divertindo, né? Com a família. Conhecendo, né? Divertido na estrada, né? E eu gosto muito, tenho feito muitos vídeos pela estrada fora, nas minhas idas sozinho, depois com amigos, enfim. Então, eu fiquei 8 anos em Portugal, né? E depois tive uma proposta de trabalho, né? Para vir para a França. Então, nesse período, eu vim para a França em 2014. Estou aqui até hoje, graças a Deus, né? Já fui no Brasil quando eu estive aqui e estou pretendendo ir novamente. Tá tudo bem, apesar do que está havendo aí, né, no mundo, o coronavírus que veio realmente para revolucionar e para colocar nós dentro de casa. Então isso faz a gente pensar muito, né, para quando sairmos daqui o que fazer, porque nós sabemos o que estamos fazendo, mas depois não sabemos o que iremos fazer, porque realmente não sabemos como é que vai ser lá fora. Nós não sabemos, nós ainda não sabemos, só temos certeza que estamos em casa. Mas depois o regresso à rua, ao trabalho, né, com certeza vai ser completamente diferente. Não pensamos que vamos retornar com o mesmo pensamento. Tem que mudar. Até o pensamento tem que mudar. Porque se realmente algo aconteceu, porque nós estávamos pensando completamente errado e andando de maneira errada. Então tudo isso é ensinamento, é para crescer, para mudar. É para aumentar nossa solidariedade, né, Admilson? Espero que as mudanças realmente sejam para melhor, né? Admilson, vamos lá. Você me falou agora há pouco que no bairro que você reside, graças a Deus, né, você não teve nenhum vizinho de porta que veio a falecer ou que tenha notícias de que está com a doença, não é isso? Embora a França tenha tido hoje mais de 600 mortos, não é isso? Mas na sua vizinhança, como é que chama o seu bairro? Antônio Carlos, eu fico muito contente, né, de saber. Até eu saio aqui, falo com os meus vizinhos também. Conheço muitos brasileiros, a qual trabalhamos junto. Tem muitos que trabalham juntos, né? E a gente, infelizmente, porque nós estamos de quarentena e até 15 de abril. Deu 15 dias, já passaram os 15 dias, depois prorrogou para mais 15 dias o presidente Macron. Então, vamos ficar até o dia 15 de abril, segundo o presidente, em casa. E lembrando que a gente já colocou em mente que a gente não vai voltar. Com certeza esse mês vai ficar confinado. Bom, eu moro no bairro aqui perto de Paris, em Livry-Gargan. E temos outros bairros vizinhos, né, que eu conheço, eu posso andar a pé. Eu visito os amigos meus. Graças a Deus não ainda foi registrado nenhum caso, né, de morte
ou que eu tenha conhecimento que tem alguém doente. Não, graças a Deus, tranquilo. Ô Edmilson, mas nesse momento você está podendo andar a pé? Olha, é o seguinte, Carlos. Hoje em Paris, o governo colocou o pessoal em casa quando realmente ficou sabendo da proporção do coronavírus, o perigo que estava acontecendo. Então, imediato, o governo tirou nós do trabalho, porque eu fui trabalhar, nós fomos trabalhar, chegou pela manhã, e chegou o gerente e disse, olha o seguinte, hoje não tem trabalho, tudo fechado, fecha o chantier, porque nós trabalhamos, eu trabalho na construção civil, e trabalho ar livre, ar livrazão, eu trabalho para um público aberto, então, o nosso trabalho é esse. Aí, felizmente, vamos para casa, 15 dias em casa e logo se vê. Fechamos o chantier, colocamos tudo em segurança e viemos nos trancar em casa. Depois saiu as leis, né? Como fazer para as pessoas não ir para a rua assim, sem mais, sem menos, para evitar isso. Então foi sancionado leis, né? Onde a qual hoje em Paris você não pode ficar andando como você andava antigamente, para cima, para baixo, sem ter rumo, né? Sem ter rumo, que quer dizer o seguinte, para café, entra num café, vai numa loja, isso aqui. Hoje, se você for apanhado a pé, sem destino, você paga uma multa de 35 euros. E se você for apanhado pela polícia na rua, sem justificativa, são 135 euros. E pode dobrar, e pode ir ter para cadeia. Então, o que ficou estabelecido para os parisienses e nós que moramos cá? Que ficamos em casa. Não é para estar na rua. Só se for realmente preciso. Aonde a qual foi estabelecido só o mercado e a farmácia e padaria que possa estar aberto. A polícia, então, ela aborda, ela para quem está na rua. Sim, aborda e tem abordado. Já abordaram mais de 10 mil e já foi multado por volta mais ou menos uns 3 mil. Só que nesses 10 mil, muitos tiveram a justificativa para onde estava indo e muitos até acompanhado para ver se está indo ao mercado. Então, então a segurança aqui é rígida. O pessoal está em casa. Aqui realmente não está. Os meus amigos mesmo nunca mais ficam em casa. Eu também, nunca mais falamos por telefone. Gostamos aqui, né? Estamos compartilhando nossas amizades, a nossa alegria assim. Mas você me disse também, Edmilson, que a gente acompanha pelas as suas postagens, que você participa de uma igreja evangélica, correto? A igreja também suspendeu os cultos? Olha, Antônio Carlos, não foi a igreja, foi realmente o presidente, né? De acordo com a sua assessoria, os demais parlamentos, então chegou à conclusão que aonde não podia haver aglomeração de pessoas, então a igreja é fundamental, né? Hoje eu frequento a igreja IBNJ Paris, uma igreja muito boa, que é onde a qual tem a pastoria do pastor Diogo, que é um pastor também do Rio de Janeiro, e 90% são brasileiros. Temos português, francês, cabo-verdianos, angolanos, né, e demais. Mas 90% é brasileiro e outra é tudo em português. Então, nós estamos ali com 700 pessoas, 500 pessoas, 600 pessoas, né? Então, o que acontece? Para evitar aglomeração, então, os cultos agora estão sendo online. Hoje, nós temos os cultos online, né? Os Parabéns à postura do pastor. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem tido algumas igrejas que não têm respeitado essa quarentena, né? Depois o Carlão parece que quer fazer uma pergunta, mas só completar aqui um dado que é importante para você, Edmilson. Depois vamos falar da sua família no Brasil também, a gente vai conversar sobre isso. Mas assim, aqui no Brasil, de ontem para hoje, a gente teve 114 mortes. Há 3 dias atrás, 50 e poucas, há 4 dias atrás, 40 e poucas. Então, nós temos, dentro de um prazo de 3, 4 dias, a gente chegou a um número de 114 mortes em 24 horas. É um brasileiro morto a cada 20 minutos. Não, a cada 20 minutos não, a cada 5 minutos. 5 minutos. Se as minhas contas estiverem corretas, aí, o professor Carlão de Matemática pode me corrigir. Era 25 minutos até outro dia. Hoje, em média, 5 minutos, um brasileiro morre por coronavírus, pelos efeitos do coronavírus, né? Então, assim,
é muito importante as pessoas ouvirem isso de você. Você participa de uma igreja evangélica, né, falou teu nome do pastor, para quem te manda um abraço, pastor Diogo, e vocês estão respeitando a quarentena, né? E dada a mão forte, acho que não precisaria, com certeza, dada a consciência de vocês, mas a mão forte também do presidente e do Estado francês, do governo francês, em relação à quarentena. Ô, Carlão, se você quiser, você pediu para falar. Na verdade, eu queria saber, então, como está o dia a dia. Você está ficando, então, dentro de casa, né, Edmilson? Você não recebe visita, não visita ninguém. Sair mesmo é só para ir ao mercado, padaria ou farmácia. E mesmo assim, tem que, caso seja abordado na rua, você tem que provar que você está fazendo isso. Exatamente isso. Caso contrário, você pode levar uma multa. É isso mesmo, não é isso? Carlão, realmente é isso, sim. E lembrando que a gente tem que manter também uma distância, porque o mercado e na padaria não pode ter mais do que 3 pessoas. Onde tem um mercado pequeno, por exemplo, entra 3 pessoas. Eu tenho uma padaria aqui perto da minha casa, em frente à minha casa, tem a padaria. A gente fica esperando 2 pessoas entrar. 2 pessoas é atendida, depois vai mais 2. E outra, com máscara, né? Máscara e luva, para a gente realmente se proteger. Isso manda a lei e aí cabe a um também se cuidar, porque a gente tem que se cuidar mesmo. Então é o seguinte, a gente vai no mercado, hoje tem pessoas que quando chega em casa, vale muito bem ressaltar isso, que a gente lava até os alimentos, porque não sabemos o que se passa nas prateleiras, né? Então tem muitos alimentos que podem ser lavados antes de ir para a sua geladeira, então a gente acaba por lavar. E eu, Carla, eu não estou recebendo visita em casa, eu não estou indo na casa de ninguém, porque a ordem foi essa. Então, se hoje eu estou bem, falando legal, por quê? O que eu vou fazer na casa dos outros, ou mesmo andar por aí na rua fora para me pegar o vírus? Não é isso que eu quero para mim. Sim. Né? Eu não estou aqui porque eu quero, claro que não, né? Mas se a lei é para todos, então todos têm que ficar em casa. Só por obrigação tem que sair às ruas. Ok. Antônio, só para esclarecer aí, se foram 114 mortos no Brasil de ontem para hoje, dá exatamente 1 a cada 12 minutos e meio, mais ou menos, viu? Ok. Eu falei a cada 5 minutos, são 114 mortos, né, nas últimas 24 horas. Então, 1 a cada 10 minutos, 12 minutos, o que é uma loucura, porque a gente estava há menos de uma semana a gente não tinha passado de 50 mortos, né? Nessa proporção, nós podemos chegar a 500, 600 mortos em menos de 15, 20 dias, o que é muito triste, o que é muito lamentável. Adilson, outro dia eu vi você num supermercado, correto? Você estava fazendo uma compra num supermercado. No supermercado também é adotado essa postura de entrar de forma limitada. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que é a reação das pessoas? Como é que as pessoas se posicionam em relação às proibições, né? Quando as pessoas respeitam o distanciamento, você tem notado isso nas pessoas, nos seus vizinhos, nas pessoas com as quais você convive aí? Antônio Carlos, a verdade tem que ser dita, né? Você sabe que hoje mexer com o ser humano é muito difícil. Se eu for falar que todos andam de máscara e que todos respeitam ali os centímetros, eu seria hipócrita comigo mesmo. Eu tenho deparado que 80% usa máscara e luva, né? Mas ainda tem uns que se acham que tá bom, né? Ou talvez não tenha ainda o conhecimento do problema que está acontecendo, não se faz o uso da máscara. Então, isso a gente fica olhando assim, por quê? A lei é para todos, mas cada um tem um modo de pensar, cada um pensa na sua família, pensa em você. Eu me preocupo comigo, entendeu? Uma vez mais que eu sei do perigo que estou correndo, então eu vou preparado. Claro. Mas você nota que uma grande maioria, então, respeita. Respeita, a grande maioria respeita, e os mercados respeitam, tem segurança, entendeu? As pessoas aguardam a sua fila, pela sua vez. Então, não está faltando, olha, não está faltando nada no mercado. Não está faltando nada, porque antes o pessoal estava... No primeiro dia que eu fiz o vídeo, quando o pessoal soube que ia ficar em casa,
né, que estava regressando a casa, ia ter a notícia que não corrida, ia né? mais trabalhar. Meu Jesus amado. Eu enfrentei uma fila, Carlão, de 350 metros, com um carrinho. Entrava 10 pessoas, saía 10. E eu fiquei ali, não. Eu fiz uma live. Eu falei, pelo amor de Deus, eu vou ficar aqui. Vai lá no meu Facebook e vocês vê essa live. Né, num mercado muito grande aqui de Paris, tem um shopping. Aí eu consegui, fiz a live, fui lá dentro, comprei e vim para casa. E tô aqui, saí 2 vezes. Carlão, seu microfone está cortado. Assim. Oi, Admilson. Então, eu queria fazer um paralelo um pouco com o que você está vendo aí e o que a gente está vendo aqui no Brasil. Infelizmente, o que a gente tem tido aqui no Brasil é um presidente que não está tomando as medidas que são necessárias, mas ainda bem que prefeitos e governadores, em sua grande maioria, têm feito como o presidente francês Macron, né? Tem respeitado as orientações da OMS, respeitado as orientações das autoridades de saúde e respeitado a ciência, né? Aqui, infelizmente, a gente tem um grupo que ainda não entendeu isso aí, né? Na rua também, a gente percebe que diminuiu muito o número de pessoas. No centro da cidade, então, diminuiu absurdamente. Mas nos bairros, como eu moro na periferia, no mesmo lugar que você sabe onde a gente ainda vê muita gente na rua. As pessoas ainda encontram, se cumprimentam normalmente. A gente tem visto muito isso ainda. É claro que tem uma parcela grande já tomando as precauções do distanciamento, né, ficando em casa e tudo. Mas tem um grupo de pessoas ainda que está ficando na praça, que está cumprimentando na rua normalmente. E isso a gente vê quando vai no supermercado, tem um grupo de pessoas que está usando máscara, mas ainda é inferior a, sei lá, 20% da população. Você entra no supermercado, você encontra um ou outro com máscara, a maioria sem máscara. Você entra no supermercado, aí sim, a maioria ainda consegue respeitar ali a distância, mas tem um grupo que não respeita a distância. Eu estava no supermercado aqui do Big Bom essa semana e um rapaz que eu nem conheço pediu a moça, você está muito perto de mim, por favor, fique na distância de segurança. E realmente a gente chegava, ia mudando e ela ia chegando perto da gente. Como ela estava próximo dele, ele chamou a atenção dela, e ela pediu desculpa e tudo, foi até muito bacana a postura dela também, depois que ele chamou a atenção, né? Mas a gente está precisando disso ainda, né? A gente espera, então, que a gente não chegue ao nível que está a França, que está os Estados Unidos e tal, né? Mas muito interessante é ouvir de você a postura tanto do pastor da sua igreja, quanto do presidente Macron, que a gente não tem visto aqui no Brasil, apesar de que os prefeitos e governadores têm feito isso, mas o presidente não. Tem um grupo de pastores muito grande fazendo também, mas tem um grupo de pastores, principalmente os principais pastores do Brasil, os mais famosos, que estão tentando burlar essa quarentena e fazer seus cultos normalmente, e isso é muito grave, né? A gente acredita que seja, porque tem orientação técnica da OMS e de cientistas e médicos para isso não acontecer. Mas então, para finalizar aqui a minha participação nesse momento, eu queria dizer para você o seguinte, e a sua família, perguntar, na verdade, a sua família que mora aqui no Brasil, na Bahia, né, deve ter também outro. E teve um cortezinho aqui, Carlão. Mas parece que voltou, né? Voltou. Voltou, então tá bom. Como é que tá a sua família? É isso que é uma... Eu entendi. Tudo beleza, Antônio Carlos? Agora voltou, tá tranquilo. Ok, tudo bem? Você conseguiu ouvir a pergunta? Ouvi. Sim. Então posso falar, né? Sim. Então é o seguinte, ô Antônio Carlos, realmente, Carlão, você foi realmente leal com as tuas colocações, né? E foi muito, muito simpático. Olha bem, a minha família, como poucos aqui sabem, mas a partir de agora muitos irão saber, ela mora na Bahia, sul da Bahia,
próximo a Teixeira de Freitas, e eu creio que muitos agora estão vendo, e é de Itaém. Um abraço para minha cidade maravilhosa, Itaém. Falando da minha família, é o seguinte, graças a Deus, nós temos um diálogo profundo, temos um grupo da família, e a gente temos nos orientado uns aos outros para não sair de casa, para não fazer aglomeração, para não estar no meio de aglomeração de pessoas, e usar sempre as lavagens das mãos, lavar sempre as mãos com água e sabão, e fazer, né, se tiver, também o uso do álcool gel. Na minha família, graças a Deus, ainda houve nenhum caso, né? Na minha cidade ainda não houve um caso de Covid-19 que alguém tenha falecido, mas eu quero ressaltar que realmente nas capitais a ordens, né, parece que está sendo cumprida, mas na periferia, nas pequenas cidades, o pessoal não tomou ainda consciência. Por quê? Talvez porque também a polícia não ainda está atuando como deveria atuar, né? Porque as pessoas estão brincando. E quero falar que os nossos itaienses, eu não tenho vergonha de falar, os nossos itaienses, muitos ainda estão brincando porque estão fazendo aglomerações, né? De pessoas em bares, em praças. Será que é porque ainda não houve caso grave? Eu penso. Será que ainda um da minha família, um da sua família ainda não está internado grave? Porque será que nós vamos esperar isso, Itaim? Para a gente se afastar, para nós voltar para os nossos lares? Porque é o seguinte, ninguém nunca morreu de fome até agora. Porque, quem vai pagar minhas contas? O que eu vou comer? O que eu vou beber? Tenha calma. Deus proverá tudo na nossa vida. Se Ele realmente deu um toque de recolhimento, Ele sabe de onde vem o sustento. Tenha calma, não é hora para desespero. Não é hora para desespero. Vamos realmente fazer a nossa parte, que é nos cuidar do que está lá fora. Porque em casa nós estamos livres. Nós estamos livres. Eu em casa, eu estou livre do que está se passando lá fora. Agora, se eu realmente, vamos propagar, sair para a rua, né? Vou ficar para cima e para baixo, sem ter noção do perigo, com certeza eu estarei colocando a minha vida em risco e também toda a minha família. Graças a Deus, a minha família está bem. Estou muito feliz, eles também estão felizes comigo. E eles, olha, meus filhos, numa boa, fica em casa. Eu falei, ok, mãe, tranquilo. E falo com eles também da mesma forma. Mantenha a tranquilidade, fica em casa. Carlão e Admilson, olha só. Os dados atualizados, então, da França, olha só. O número de mortes passou dos 10 mil, né, nessa terça-feira. O número de infectados já registrados já passa dos 100 mil. Então, você tem aí um índice de mortalidade, né, infelizmente, de fatalidade aí dos casos de 10%. 10%, então, em média, dos contaminados na França foram a óbito. E aí tem uma fala aqui que eu queria fazer uma pergunta para você, Admilson. É muito bom a gente conhecer, eu acho que é bacana isso, a gente conhecer. Eu, por exemplo, nunca tive a oportunidade de conhecer a França na Europa, né? A gente conhece o modelo de saúde que a gente tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, se eu passar mal agora, se eu tiver plano de saúde, eu vou para um hospital que tenha pronto-socorro. Se eu não tiver plano de saúde, eu vou para o UAI aqui, que é a unidade de atendimento imediato, pronto-socorro, né? Se for durante a semana, eu posso ir consultar numa unidade básica de saúde, né? Isso tudo de graça, isso tudo dentro do sistema de saúde. Como é que funciona? Não, isso não irá acontecer, se Deus quiser, porque você é muito precavido e vai passar essa fase difícil em casa, quietinho, e vai voltar a trabalhar com muita saúde para nós visitarmos você daqui um tempo, aí depois que passar essa pandemia. Mas caso alguém passe mal, qual que é o procedimento normal de um morador, por exemplo, do seu bairro? Para onde que ele vai? Onde que ele vai bater na porta? Aí tem algo parecido com o nosso Sistema Único de Saúde? Não tem? Como é que funciona? Antônio Carlos, nós temos aqui, né, os meios que, quando é suspeito de coronavírus, já tem uma linha para onde qual ligamos. Esse pessoal vem, né, vem tudo preparado, o carro é preparado e já leva você quando você tem os sintomas, porque hoje ninguém está levando ninguém para o hospital assim.
está passando mal, você tem que ligar. Então, você liga para um centro, que é formalizado, que é específico nesta área, aí o que acontece? Eles vêm, fazem o diagnóstico todo, e dependendo da gravidade, já te leva, certo? Já leva você, e você já realmente já fica em isolamento, né? Mas, graças a Deus, a gente está precavendo, né? Eu espero que isso não aconteça nem comigo, nem com ninguém, dos meus amigos. Espero que realmente espara por aqui, que eu não desejo isso para ninguém, entendeu? Mas a gente está fazendo a nossa parte. E eu fico feliz aqui no bairro, a gente dá um bom dia para um, oi, vizinho, tudo bem? Vizinho, tudo bem? Graças a Deus, todo mundo numa boa. E isso está acontecendo muito ainda, né? Distante de Paris, distante da minha região. Porque no meu bairro, na minha zona, porque aqui são um bairro que é um colado um no outro, Antônio Carlos. Digamos que, olha, você está no Guanabara, Kennedy, Paulo Camilo 1, Paulo Camilo 2, Teresópolis, Vianópolis, é tudo ali pertinho, tem mesmo Betim, entendeu? Aqui nessa região, nada, graças a Deus, até agora. Eu acho que por causa também que o povo tá respeitando, a disciplina, né? Entendeu? Mas eu queria insistir nessa pergunta. Se nós não tivermos, esquece o coronavírus. Eu não tô vendo, Antônio Carlos, só perdão, Antônio Carlos. A sua imagem está congelada para mim e eu não tô vendo também o Carlão. Não tá igual no começo. Ouvindo? Mas tudo bem, não faz mal, eu tô ouvindo você. Tá ouvindo? Então tá. Então vamos seguir, porque tá normal no Facebook. Aqui tá normal, eu olhei o Facebook agora. Deixa eu só acertar uma questão de números, já que eu estou aqui o responsável pelos números aqui. É o seguinte, você disse que a mortalidade na França está em torno de 10%, né? E aí eu acertei já os números aqui. Eu não estou ouvindo você. Não? Então deu um problema. Eu estou ouvindo normal, vamos ver como é que está o Facebook. Agora eu estou ouvindo você normal. Então tá bom, então vamos lá. Então, falando dos números aqui... A sua imagem está congelada. Falando dos números aqui, então, a gente tem o seguinte, que na França, a situação dos números é a seguinte, já foram contaminados 110 mil pessoas e 10.343 mortos. Isso dá 9,4% de mortos. No Brasil, já foram contaminados 14 mil, em torno de 14 mil, e morreram 686. Isso dá um índice de 4,9%. Ou seja, o índice de mortes no Brasil é a metade, aproximadamente, do número de mortos na França, de proporção. Eu não estou te ouvindo. Se você estiver me ouvindo... Não, estamos te ouvindo sim, viu, Edmilson? Você está me ouvindo? Agora eu estou ouvindo, mas a pergunta eu não ouvi. Tá. Não, o Carlão falou, Edmilson, acho que até com dificuldade de te ouvir, Carlão, mas eu estou te ouvindo. O Carlão parecimento. O Carlão disse que no Brasil, Edmilson, nós temos um índice de mortes 4,4%. menor do que o da França. Da França, em torno de 10% dos infectados foram a óbito. No Brasil, em torno de 5% dos infectados que foram a óbito. É importante, Carlão, para nós aqui, para as pessoas que estão assistindo a gente, refletir o seguinte: se você pegar a quantidade de mortes que estão em investigação, eu vi uma rápido estudo sobre isso, demonstração de números sobre isso. Você pegar os casos de mortes que estão em estudos, já chega a quase 8%. É claro que não são todas as mortes que vão confirmar como coronavírus, né? Mas é claro também que não são só essas confirmadas. As mortes que estão em investigação, parte delas, infelizmente, será também pelo coronavírus. Então, a gente deve ter algo em torno de 7%, 8% de mortes dos infectados no Brasil, o que já é um número muito grande. Voltou ao normal aí, Edmilson? O Carlão, tudo bem. Só a sua imagem está congelada, mas o trajeto ao nosso... O áudio está ouvindo, né? O áudio está tudo bem, está tudo bem. O Carlão está balançando a cabeça, está tudo ok. Bacana, então. Só a sua imagem está congelada, mas eu estou te ouvindo. Eu queria mandar um abraço aqui, então, para o Matheus Henrique, que está com a gente lá, mandou um alô. O Eduardo Roque fez uma proposta ali, Eduardo. Eu não posso falar
por essa proposta que você fez, porque eu não sou mais vereador, né? Eu já fui vereador, mas eu não sou mais vereador. Então, ele está falando de reduzir 70% do salário dos vereadores. Acho que seria uma proposta interessante. E vou dizer por que eu falo isso com muita tranquilidade. Porque quando eu fui vereador, eu apresentei um projeto na Câmara que reduzia em 50% o salário dos vereadores, né? E levei esse projeto em votação na casa. Infelizmente, ele não foi aprovado. Então, eu falo isso com tranquilidade, não é porque eu não estou lá mais, que eu apresentei um projeto parecido com esse naquele período que eu estava lá. Nesta eleição, não sou candidato, conforme já disse, não estou filiado a nenhum partido. E eu Então, pensei que você vinha como candidato, viu, Antônio Carlos, pelo trabalho que você fez e vem fazendo pela nossa cidade, ó. vou Pro descansar, Betinho. vou descansar mais um pouquinho, Adriano. E vou mandar um abraço também para a Bruna, que está ouvindo a gente, para a Luciana, que está assistindo a gente também, Alemão. o Alemão, um abraço, Alemão, obrigado, meu amigo aí. E agora o Tião Aninha, ele está falando que o isolamento em Betim não vai adiantar. Você tem que falar um pouco melhor para nós, Tião, do Os que ônibus estão superlotados, segundo ele. Ah, sim, os ônibus. É um problema, então cabe aí, né, a gente reforçar com o prefeito, com a equipe, essa questão do transporte coletivo. Uma outra questão, Admilson, que eu queria que você falasse para a gente, o governo de benefício, né? Você está em casa hoje, correto? Você está na espera de seguro-desemprego, é isso? Ô, Antônio Carlos, é o seguinte, a gente estava trabalhando, né? Nós trabalhamos inteirinho, trabalhar para uma empresa que era especializada. Então é o seguinte, a gente o contrato da gente ia vencer até dia 27, né? O nosso contrato ele é mensal. Não é diferente de uma pessoa, de um contratado, um efetivo da firma. Porque temos aqui em Paris, tem muitas interinas. Interinos é uma empresa que onde a qual você precisa de um pintor, você vai lá e busca. Você precisa de um pedreiro, você vai lá e busca. Então, você pode mandar ele embora a qualquer momento, não tem problema. Tá entendendo? A firma não tem esse problema. Então, eu perguntei à patroa da interina e ela disse, olha, fica tranquilo porque vocês vão receber 70%, pode ficar em casa, os dias que ficar parado, vocês vão receber. Por quê? O governo realmente vai pagar, vai ajudar. Então, o governo mandou ficar em casa, mas ele vai contribuir com a sua parte e a empresa com a dela. Então, é um conjunto. Todos estão se ajudando as pessoas a ficar em casa. Então, a gente está ficando realmente em casa, estão recebendo, estamos tendo certeza que a gente não vai ficar jogado às traças, né? E muitos agora da Interim recorrem ao Fundo de Desemprego. Então, o que acontece? Você vai ao Fundo de Desemprego, fica lá por esse período, né, até durar o coronavírus, se é um mês, se é 2, se é 3, e depois você retorna à sua atividade normal. Não só você, todos. Por exemplo, eu volto de onde eu vim, né? Só que eu estou seguro. E isso é importante avisar, né, para os familiares da gente que está lá no Brasil, né? Às vezes pensa, nossa Deus, e agora o que vai fazer? Eu aqui pago a renda de 800 euros aqui em Paris. Se formos olhar pela moeda do Brasil, vai dar em torno aí de R$4.500, mais ou menos, né? Mas o governo ajuda bastante. Para você ver hoje em dia aqui em Paris, o governo ajuda muito. A mãe, o pai, você que tem filhos e que tem os filhos na escola, temos aqui um sistema que se chama CAF, né? A CAF ajuda aquela mãe, por exemplo, a CAF ajuda para o seu filho estar na escola, paga para o seu filho, né? Contribui para a mãe olhar aquele filho. Então é o seguinte, a gente é bem amparado. Os parisenses é muito bem amparado. Então é o seguinte, tem que andar certo. Tem muitos descontos? Tem. Mas é o seguinte, um país só vai para frente com menos corrupção é quando os descontos venham a ser ressarcidos para as pessoas quando precisa, que não fica ali gavetado. Então o país, pagamos impostos, pagamos, mas ele ajuda muito. Então é por isso que o país anda. Ok, o Carlão e Admilson, vocês viram que a gente ficou fora do ar um pouquinho aí, né? A gente ficou fora do ar
A gente ficou fora do ar um pouquinho, Carlão. No Facebook? No Facebook tá normal? No Facebook tá normal. É só você que ficou fora. De Milson respondeu perfeitamente, tá tudo tranquilo. Só você que ficou. Não, só você que ficou. Só você que ficou fora. Nós não. Não, perfeito. Então tá perfeito. Aqui, agora são 11 horas 13 minutos aqui em Betim. Quantas horas em Paris, Admilson? Eita, Lelê. Agora em Paris são 4 horas e 13 minutos. 4 horas e 13 minutos. Que é isso? Horas. O Galo tá quase cantando aí, isso. Mas é o seguinte, Antônio Carlos, a gente aqui não sabe, não temos horário agora para ir trabalhar, para comer, para tomar banho. Então a gente está na nossa quarentena dessa forma. Eu coloquei o meu horário, eu não tenho horário para jantar, não tenho para almoçar, não tenho hora para levantar. Entendeu? Eu tô de boa, tô tranquilo. E que horas que amanhece o dia aí? Olha, é o seguinte, o horário mudou, né? Hoje, para você ver, 8 horas o sol ainda está alto. Aqui. 8 horas da noite. E a gente é o seguinte, nós trabalhamos, eu mesmo, o meu trabalho, eu pego e trabalho às 7h30 da manhã, e quando for 4 horas, casa. 7h30 já está de dia. 7h30 já está de dia, exatamente. Aí eu trabalho 37 horas por semana, de segunda a sexta. Aí é o seguinte, sábado eu não trabalho. Então, a gente faz essa meia hora sempre, todo dia, todos os dias, né? Pra gente, digamos assim, quando vem o tempo do inverno, a gente vai para casa, a gente recebe 70% desse dia. Que eles falam que é entrepresa. Interim. Tá nevando, tá chovendo, nós não somos obrigados a estar na chuva. Tá nevando, vai para casa. Então é teperia. Então essa meia hora vai acumulando, porque a gente já sabe que o inverno vai vir. Então a gente já trabalha para isso mesmo. Tá entendendo? Aí vem a teperia. Gente, estamos em teperia. Mas é poucas empresas que fazem isso. Poucas empresas. Porque eu já trabalhei aqui, que é até 8 horas da noite, barra de chuva, entendeu? Só você vendo. Mas aquelas que trabalham a belezinha, com certeza respeita mesmo. Pois é, Antônio Carlos, falando das igrejas, voltando lá atrás um pouquinho, é muito fundamental a gente cifrar muito isso aqui em Paris, por exemplo. A nossa igreja é o seguinte, todas as igrejas aqui estão fazendo isso, estão ajudando o próximo, estão ligando, perguntando e fazendo cesta básica. A gente, sabe de onde está tirando? Dos nossos próprios membros. Por exemplo, eu na minha casa, eu tenho algo que realmente posso contribuir, posso dividir? Posso. O pastor liga os diáconos, né? Os outros líderes. Pode, Milson, vou passar aí na sua casa. Falei, passa aqui em casa que tem isso. Aí passa na casa do outro irmão, porque o pastor disse para nós, tinha pessoas já passando necessidade. A gente não pode esconder. Tinha pessoas passando já necessidade. E a igreja vem fazendo esse trabalho não só de agora, sempre vem fazendo, né? Tem aula de francês, tem aula de inglês, tem aula de balé, tá certo? É uma igreja voltada para o amor mesmo. Acolhe a gente. Você que vem do Brasil para cá, você vai ali, você encontra uma pessoa para te dar experiência, para obstruir você no trabalho, para levar você a fazer um documento, né? Então, a igreja tem um papel fundamental. Isso é muito importante dizer. A gente que chega cá, não sabe para onde ir, meu Deus do céu, o que eu faço? Ali tem pessoas que já estão trabalhando, tem empresário no nosso meio. Quando um não tem, o outro já sabe que o outro tem, já passa o telefone. Sempre, ninguém ali nunca ficou parado. Então a gente faz o trabalho. Mas não, a gente não vai aglomerar. Os cultos é online, né? E a gente acompanha também, igual estamos aqui. Nós em casa acompanha na mesma. A ceia é em casa, você com seu pão, com seu suco de uva, né? Por exemplo, é todos os primeiros domingos do mês. Então é o seguinte, em casa, o pastor lá e mais 5 pessoas, na igreja fechado, e nós em casa, acompanhando. Então a gente está mesmo com amor, a gente está mesmo em casa, mas não esquecendo que Deus é o maior, que Deus é o que vai resolver essa situação. Isso é só, Deus colocou a gente em casa para nós realmente sentir mais família, que até então nós não estávamos tendo tempo realmente, nem sequer para ver o nosso filho, que nós não chegávamos do trabalho, o menino está dormindo, não posso dar um beijinho, senão vai acordar, eu já estou saindo, não posso dar um beijinho porque está dormindo, daqui a pouco para a escola. Então Deus falou, não,
Eu vou colocar vocês novamente como família, para vocês realmente, quando voltar para a sociedade, né, quando vocês voltar para a sociedade, vocês passam a ter mais amor ao próximo. Então eu acredito que realmente Deus sabe o que faz. Eu acredito no poder da salvação, eu acredito no poder da palavra do Senhor. Eu acredito que a gente vai sair dessa. Os que tiver vivo vai ver a obra do Senhor. Ô, Admilson, nós estamos com... Eu tô saindo de novo aí, vocês viram, né? Eu tô com um probleminha aqui na... eu não sei o que é, mas enfim. Também então, acho que tá na hora da gente encerrar, acho que foi muito bacana, né? Quero agradecer o Admilson, contando um pouco da experiência dele na França, né? Nesse momento difícil, de confinamento, né? Ele reforçou aí a importância de estar em casa. Lá na França, conforme a gente disse, já são mais de 100 mil infectados, mais de 10 mil mortes, mais de 600 mortes nas últimas 24 horas, confinamento total, polícia multando, para ir num supermercado é necessário justificar, na padaria é necessário justificar, né? E o Admilson, a igreja dele dando exemplo, né, dos cultos online para poder evitar aglomeração de pessoas. Então, eu acho que é uma experiência muito positiva que você nos passa aqui, Admilson. Edmilson, acho que o Antônio caiu aí, né? Eu acho que então, está dando problema, né? Mas foi muito bacana. Eu acho que a gente cumpriu o nosso papel, a nossa proposta, como nós conversamos antes. Eu quero te agradecer, né, por estar participando com a gente aqui. Eu acho que essa contribuição sua foi muito importante para os nossos companheiros, amigos, aqui de Betim, lá da sua terra, e de onde mais tiver pessoas nos assistindo, né? Eu acredito as nossas lives aqui rapidinho chegam em 1.000, 2.000, 3.000 visualizações, então são muitas pessoas que estão assistindo e vão assistir ainda no decorrer das próximas horas, e eu te agradeço muito. Sim, Carlão. Tranquilo. Imagino Carlão estava falando, Antônio Carlos, e cortou novamente, né? Vê aí como é que tá. Tá me ouvindo, Admilson? Sim, Antônio Carlos. Tá caindo, infelizmente. Pode encerrar. Só encerrar, dar uma boa noite mesmo, e aqui eu não sei o que é. Tá caindo, eu tô indo no roteador ali, reinicia ele, volta. Mas aí cai de novo. Eu queria então agradecer ao Admilson, deixar um abraço, meu grande amigo. Agradecer por você ter dedicado esse tempo, até agora quase 5 horas da manhã com a gente. Meu abraço, então, a você, a todos os seus amigos, seus familiares, né? E com esse abraço eu me despeço, passando para vocês, para que vocês despeçam também. Obrigado a todos que estiveram com a gente até agora. Admilson, eu já fiz a minha despedida. Muito bem, Antônio Carlos, obrigado, Brasil, obrigado você nos 4 continentes do mundo aqui ouvindo essa live com a gente. Então, houve a importância do ficar em casa, né? Acho que cada país tem a sua lei. Então, o mais importante, eu quero dizer para você que é o seguinte: Deus está no controle. Deus está no controle dessa situação, e com certeza vamos voltar a nos abraçar, vamos voltar em breve. Mas uma coisa eu quero dizer para você que é o seguinte: quando retornarmos, esperamos que retornamos com um coração mais amoroso, um coração mais generoso, que não vamos levar essa live, essa nossa conversa, para o lado político, não. Vamos levar para o lado da razão, do amor, do querer, do amor ao próximo. Então, que Deus abençoe poderosamente a você, toda a sua família. Amém. E que em breve a gente vai sair dessa, eu creio que sim. E felicidade para o nosso Brasil, força para os nossos líderes políticos. Espero que eles cada vez mais se capacitem e procura, né, ouvir mais o nosso mestre, que é Deus. Um abraço a todos. Muitíssimo obrigado, Antônio Carlos. E a você, Carlão, um beijo no vosso coração. Até mais, então. Um abraço, meu amigo. Obrigado a todos. Fica com Deus.